Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero pregar hoje sobre o tema desse nosso mês. E a mensagem de hoje, o tema é Segurando as Cordas. Assim como foi escrito nas palavras do pastor, Segurando as Cordas, nós vamos hoje na mensagem falar sobre Segurando as Cordas, o valor de apoiar a obra de Deus. E para tal, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, que é o texto de onde nós vamos tirar o tema de hoje. Nós vamos ter como base Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. E você encontrando o texto, por gentileza, coloque-se em pé, e depois ainda em pé nós vamos orar. Então eu vou ler esses dois versos, prestem bastante atenção no que dizem. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Senhor, nós estamos na tua casa nessa noite, porque nós cremos em ti. Nós cremos na tua palavra e encontramos na tua palavra a direção que necessitamos. Além da tua palavra, Senhor, nós temos o teu Espírito que o Senhor nos deu para nos guiar a toda a verdade. Então, ó Deus, tudo que carecemos, o Senhor já nos deu. E nós firmemente cremos que agora o que o Senhor deseja é que nós demos lugar à tua palavra e ao teu Espírito para trabalhar em nosso coração. E rogamos a ti nesta oração que o faças, que o teu Espírito encontre liberdade em nossos corações nesta noite, para demonstrar o teu poder, a tua vontade e o teu bem-querer na vida de cada um de nós. Nessa dependência que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. O verso de número 3 diz claramente: Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Então aqui nesse texto nós temos 4 homens, cujo plano que eles estabeleceram foi bem sucedido. Segurando as cordas tem muito a ver com aquilo que esses homens fizeram, a forma que eles trabalharam, a forma que eles agiram e a consequência daquilo que eles fizeram. Eu quero, antes de falar 4 verdades sobre esses 4 homens, dizer algumas coisas que eu vejo na vida deles. Em primeiro lugar, eles uniram-se para cumprir uma missão. Notem que Marcos capítulo 2, verso 3 diz: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Um homem não seria capaz de trazer o paralítico. 2 homens teriam imensa dificuldade. 3 homens é mais difícil do que 2. Mas 4 homens conduzindo um paralítico, isso sim se chama um trabalho de equipe. Eles se uniram para fazer esse trabalho e realizaram o trabalho. Em segundo lugar, eles estabeleceram um objetivo. Diz assim Lucas 5. Lucas 5 também narra a mesma passagem. Ele diz: procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Esse era o objetivo deles. Não era só levar o paralítico perto do lugar. Não era levar o paralítico dentro da casa, em qualquer lugar da casa. Mas eles tinham um objetivo claro. Eles estabeleceram esse objetivo dizendo que eles queriam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Cristo.
Esse era o objetivo claro da missão deles. Em terceiro lugar, eles encontraram dificuldades. Irmãos, todas as vezes que colocamos um objetivo espiritual, algo que devemos realizar para o nosso Deus, haverá dificuldades. E o texto claramente diz, no capítulo 5, verso 19 de Lucas: e não achando por onde o pudessem levar. Era um bom objetivo? Sim. Era um objetivo realmente que geraria frutos? Sim. Mas toda vez que nós queremos gerar frutos, nós encontramos dificuldades. E a dificuldade deles foi que eles não acharam por onde conduzir o paralítico diante do Senhor. Esta foi a dificuldade. Quarto lugar, eles encontraram uma solução. Marcos 2,4 diz que descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Houveram dificuldades, houveram obstáculos, mas eles não são do tipo de equipe que desiste diante do primeiro obstáculo. Eu acho que essa é uma lição grande e importante para nós. Eles não desistiram, ao contrário disso, eles procuraram, pensaram, encontraram uma solução. E finalmente, Marcos 2,12 diz: e levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Eles realizaram o objetivo e o nome de Cristo foi glorificado entre aquelas pessoas. Foi fácil? Não foi fácil. Foi simples? Não foi simples. Gerou despesa? Gerou despesa. Foi necessário trabalho em equipe? Foi. Mas eles concretizaram o plano, realizaram o objetivo e o Senhor foi glorificado. Se há alguém que nós devemos aprender algo nessa noite, é com esses 4 homens. Se há algo que nossa igreja precisa ouvir, e tem ouvido, graças a Deus, e tem feito o que esses homens fizeram, mas é sempre bom, irmãos, recolocar diante dos nossos olhos os bons exemplos. E esses 4 homens são um bom exemplo do trabalho que nossa igreja deve fazer em missões. Eles seguraram as cordas, seguraram tão firme que não largaram as cordas. E por eles terem segurado as cordas em equipe, em conjunto, é que aquele paralítico foi curado. Nós vamos ver claramente que Jesus não desprezou aqueles homens. E Jesus jamais desprezará uma igreja que segura as cordas. Antes, aqueles que seguram as cordas têm a bênção de Deus, têm o fortalecimento de Deus e têm o cuidado de Deus sobre eles. Se esta igreja tem sido abençoada nesses últimos 19 anos, é porque é uma igreja que jamais largou as cordas. É uma igreja que tem segurado as cordas. E é uma igreja que cremos nós, pelo poder de Deus, há de continuar segurando essas cordas. Nossa igreja tem segurado as cordas para que 62 projetos missionários possam avançar. E o que nós podemos aprender da lição desses homens é importante para nós hoje. 4 lições, então, desses 4 homens que seguraram as cordas. A primeira dessas lições é que eles seguraram as cordas juntos. Não foi um trabalho solitário. Não foi um solo, não foi um trabalho de alguns, mas acima de tudo foi um trabalho de equipe. Foi um trabalho que eles realizaram juntos, e nós já lemos o verso 3 que diz claramente: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Como eu disse, nem 2, nem 3, nem 1, mas foram necessários 4 homens para que a obra se completasse. Eles trabalharam em equipe, eles souberam trabalhar juntos, eles souberam somar forças, cada um fez a sua parte, cada um usou sua força e todos juntos realizaram a obra. Eu creio que isso é extremamente importante para a nossa vida. E ao demonstrar isso, eu quero mostrar que isso parte do ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus jamais permitiu e jamais foi a filosofia de trabalho dele que os crentes trabalhassem sozinhos. Jamais o Senhor Jesus encorajou-nos que nós trabalhássemos isolados. Isso jamais aconteceu. Observe bem, em Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, quando o Senhor diz assim, narra o que ele fez. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Nem Jesus trabalhou sozinho. Nem o Senhor mesmo, que tinha poder e capacidade para isso, trabalhou desacompanhado. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que ele chamou 12 homens para que estivessem com ele e ele os mandasse a pregar. Em Marcos capítulo 6, verso 7, o Senhor diz assim:
Chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Notem, quando foi necessário que eles saíssem a pregar, mesmo assim o Senhor também os enviou, não os enviou sozinhos. Deus os envia em duplas, Deus os envia em equipe. E notem, irmãos, 2 para cima é equipe, não há dúvidas disso. 2, 3, 4 e até onde for, formam uma equipe. E Jesus se preocupou com isso. Ele formou equipes para que essas equipes estivessem trabalhando na obra dele. Eu quero falar agora sobre 2 receitas. Não é uma receita de bolo, mas é uma receita que você deve prestar bem atenção. É a receita do fracasso e a receita do sucesso. Eu não sei se existe especificamente uma receita para o fracasso e uma receita para o sucesso. Mas eu sei que aquilo que eu vou dizer agora são capazes de conduzir uma igreja ao fracasso ou de conduzir uma igreja ao sucesso. Primeiramente, a receita para o fracasso. O segredo do fracasso de uma igreja é bem conhecido e está no papel cumprido pelo pastor e pela congregação. Qual é a receita do fracasso no papel do pastor? É quando ele faz tudo, e nós podemos até dizer, olha, ele faz tudo, e é exatamente para isso que nós o pagamos. A receita ideal do fracasso é quando o pastor precisa fazer tudo. E a congregação, então, o papel da congregação se torna, ou primeiro, o papel dos líderes, se torna resolver todos os problemas, serem criticados quando não conseguem, porque é exatamente para isso que são líderes. Quando o pastor faz tudo, e a única força que ele pode contar é a força dos poucos líderes que se levantam, irmãos, você não precisa ter dúvida, essa igreja está caminhando para o fracasso. Quando os membros dizem, olha, o pastor faz tudo, porque nós pagamos ele para isso, exatamente para isso, para nos assentarmos nos bancos. Então, o papel da congregação ficar olhando o pastor fazer tudo e criticar quando as coisas não vão bem. Tenha certeza, este é exatamente a receita para o fracasso de uma igreja. Quando poucos fazem e a grande maioria apenas observam e criticam. Quando você observar o fracasso de uma igreja, irmão, procure com toda certeza se o fracasso não começou exatamente desse ponto. Aonde pouquíssimos colocavam a mão, realmente a massa para realizar a obra. E a grande maioria simplesmente se assentava, observando e criticando. Eu passei por uma experiência uma vez na construção de uma igreja, que todo final de semana, quando alguns irmãos chegavam, eles se colocavam diante da igreja, e eles tampavam um olho assim, e eles ficavam olhando as colunas, e ainda colocavam a mão assim para saber se a coluna estava reta ou não estava. Eu nunca vi ninguém chegar lá carregar um carrinho de massa, nem o prumo para ver se estava no nível eles usavam. Mas eles eram campeões em chegar e saber se as colunas eram retas ou não. Se você simplesmente quer medir se as colunas da igreja estão retas ou não, você não tem o direito de apontar para alguém e dizer que alguém fez certo ou errado. Se você simplesmente se assenta no banco enquanto outros estão trabalhando, me perdoe, irmão, mas você não tem o direito de criticar. Você não tem o direito de dizer se está sendo feito certo ou errado, ou se deveria ser feito assim, assim, assim. Engenheiros de obras prontas, há muitos por aí, mas engenheiros que constroem pontes e edifícios, são poucos. O segredo do fracasso, a receita para o fracasso passa por isso. Mas qual é a receita para o sucesso? Observe o pastor. A receita para o sucesso, o papel do pastor é liderar sendo exemplo, preparar, equipar e inspirar outros. Notem que a liderança de sucesso é uma liderança que é exemplar, é uma liderança que dá o exemplo, prepara, equipa, ou seja, está dando à congregação aquilo que eles necessitam, inspira outros ao trabalho. O papel dos líderes se torna liderar sendo exemplo, inspirar outros a fazer o mesmo, de tal forma que a congregação, nós podemos dizer o seguinte dela, ela ministra e faz a obra do ministério. Num rebanho de ovelhas, não é o pastor, logo que o pastor tem que ganhar fruto, sim, pense bem no que eu vou dizer agora. Num rebanho de ovelhas, ovelhas mesmo, não é o pastor que frutifica, são as próprias ovelhas.
Ou seja, o pastor trabalha e dá o bom pasto para que as ovelhas pastem, tenham boas águas e frutifiquem. Aplicando isso à igreja, é papel do pastor também ganhar almas, mas acima de tudo, o papel do pastor é equipar, preparar a congregação, para que a congregação ministre e faça a obra do ministério. Observe isso em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, que dizem assim, Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo, Jesus Cristo, deu sua provisão para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Observe agora o que Ele quer. Querendo aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento é exatamente a palavra equipamento. Ele quer equipar os santos, a igreja, para a obra do ministério, que é a tarefa da igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, aqui em Efésios nós temos a receita do sucesso. A igreja sendo equipada por homens chamados por Deus, para que a igreja realize a obra do ministério. Mas jamais no Novo Testamento você encontra uma igreja que fica de braços cruzados. Não, você encontra uma igreja que está trabalhando em equipe. Eu quero usar uma ilustração a respeito disso. Eu não sei quantos aqui já andaram num navio, eu nunca andei. Mas eu pesquisei um pouquinho, para saber, tanto navios de guerra, quanto navios comerciais ou transatlânticos. Mas se você observar um navio, ele tem dois tipos de pessoas que estão andando nele. Você consegue identificar quais são? O primeiro grupo são chamados de tripulantes. E o segundo grupo são chamados de passageiros. Observe, quando há lá a lista de nomes das pessoas que estão no navio, eles dizem tantos tripulantes e tantos passageiros. Quem são os tripulantes do navio? São aqueles que exatamente fazem o navio navegar. Eles estão trabalhando, eles estão ativamente responsáveis pela rota, pelos motores, por tudo aquilo que funciona no navio, pela viagem em si. São os tripulantes que estão trabalhando para que o navio navegue. Quem são os passageiros? São aqueles que estão curtindo a viagem. Eles não têm responsabilidade nenhuma se o motor está com óleo no nível certo, se há água potável no navio, se o navio está limpo, se o navio está devidamente enfeitado, se o navio está caindo aos pedaços, nada disso importa. Eles são simplesmente passageiros. Agora, vamos dar um nome a esse navio? Esse navio se chama Templo Batista Maranata. O Templo Batista Maranata tem tripulantes e tem passageiros. Sinceramente, você é tripulante ou você é passageiro? Você faz o navio Templo Batista Maranata navegar, ou você calmamente se senta, dizendo, olha, o navio está andando, desde que o navio continue a andar. Você não está ativamente agindo em equipe para que o navio chegue no seu objetivo. Nossa igreja deve ser composta de tripulantes, muitos tripulantes. O número de tripulantes tem que ser muito maior que o número de passageiros. Haverão aqueles que vão dizer, sim, nós queremos permanecer como passageiros. Haverão, é o seu direito. Mas o encorajamento do Senhor é para que você seja um tripulante desse navio. Em segundo lugar, olhando novamente para aqueles homens que levaram aquele homem paralítico. No livro de Lucas, capítulo 5, versos 18 e 19, diz uma coisa importante sobre eles. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudessem levar por causa da multidão. Aqueles homens, no seu intuito, eles seguraram as cordas, mesmo diante das adversidades que surgiram. Ok, pastor, eu quero ser um tripulante, eu quero ajudar. Saiba claramente, dificuldades virão, adversidades surgirão diante daquele que deseja realizar a obra de Deus. A maior dificuldade que eles enfrentaram aqui, qual foi? A multidão. Muita gente impedindo a passagem. E notem, normalmente, realmente são as pessoas que são um problema. Aonde houverem pessoas, haverão problemas. E aqui, neste caso, o problema estava que eles estavam fechando a passagem. Vamos pensar um pouquinho como aqueles 4 homens segurando aquela padiola. Eles estão lá com o paralítico. Ele é paralítico, mas ele pode conversar, não é? E ouvir também, creio eu. Então eles estão levando, encorajando o paralítico e dizendo, olha, nós estamos chegando.
Mais uma rua, nós dobramos a esquina, mais um pequeno beco e nós chegamos na casa. E eles estão indo, e o paralítico confiante. Conforme eles vão andando, vai aumentando o fluxo de pessoas. O paralítico fica um pouco ansioso. Chega perto da casa, não tem mais como avançar. Então eles param. Você acha que aqueles homens podiam dar algumas desculpas para o paralítico? Eu vou citar algumas delas. Eles não lançaram mãos de desculpas diante das circunstâncias, mas eles poderiam ter usado, por exemplo, lamentamos, isso é tudo que podemos fazer. Você já fez isso na obra de Deus? Senhor, eu até tentei, mas eu fiz tudo que eu podia fazer. Eles também podiam ter dito ao paralítico, olha, nós não vamos poder chegar lá, nós até tivemos uma boa intenção, mas não foi possível. E eles podiam voltar, se virar para as pessoas ao lado e dizer, olha gente, vocês viram, nós tentamos, até tivemos uma boa intenção, mas não foi possível chegar lá. Eles podiam ainda dizer, olha, nós desejávamos fazer, mas ninguém colaborou, e por isso eu não consegui fazer. Eles podiam ter lançado qualquer uma dessas desculpas, mas eles não fizeram isso. Notem que o sucesso daqueles que estão segurando as cordas é que ao invés de desculpas, eles têm soluções. Eles não têm desculpas a dizer. Eles não estão procurando a melhor desculpa, eles estão procurando a solução para o problema. Em segundo lugar, a respeito deles, eles não pararam diante do primeiro obstáculo. Notem que Lucas 5,19 diz que eles subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama. Eu quero dizer a respeito deles, eles encontraram um caminho bloqueado, e quando eles encontraram um caminho bloqueado, eles tentaram outro. Eles não pararam diante do bloqueio, muito pelo contrário, havia bloqueio ali, eles foram por outro caminho. Não foi possível o caminho horizontal, eles foram na vertical. Ora, não tem tantos sentidos, para cima, para baixo, para os lados? Só dá para ir para os lados? Eles pensaram, não deu para ir para frente, vamos por cima. Eles acharam uma solução. Muito provavelmente, eles tiveram que subir em outras casas para chegar à casa onde Jesus estava. Mas eles não pararam diante dos obstáculos. Talvez quando eles subiram na primeira casa, o dono da casa saiu já xingando eles, não é? Vocês estão loucos? E eles, não, nós não estamos loucos, nós temos uma missão. E nós temos uma solução para essa missão. E assim eles fizeram. Irmãos, nós não podemos desistir diante das primeiras dificuldades, desistir diante dos primeiros obstáculos, desistir diante das adversidades. Todas as vezes que um crente se levanta para realizar a obra de Deus, Satanás levanta um exército para impedi-lo. Não deu de um jeito, nós vamos de outro. Não deu por um caminho, nós seguiremos outro. Não deu na horizontal, nós vamos na vertical. Precisa cavar um buraco, nós vamos cavar um buraco. Mas nós vamos chegar lá. Aquele crente que pensa que não há adversidades, quando eles estão segurando as cordas, eles estão muito enganados. Aqueles que seguram as cordas é que realmente provam de adversidade. Em terceiro lugar, olhando agora para esses homens, eles seguraram as cordas sabendo o preço a ser pago. Quer dizer que há um preço para segurar as cordas? Todos aqueles que seguram as cordas pagam um preço. E Lucas 5,19 diz assim, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão. Novamente a multidão está aqui. Em primeiro lugar, eles pagaram o preço da crítica. Você está disposto a segurar as cordas? Saiba que um dos primeiros preços que você vai pagar será o preço de ser criticado, claramente criticado. Notem que diante deles, a atitude deles não foi convencional. Muito ao contrário, foi uma atitude inusitada. Observe o verso 4. Descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vamos pensar nas pessoas que estavam ali fora da casa e dentro da casa. Alguma delas gritou assim, olha, mas isso nunca foi feito antes. Talvez seja a crítica que aqueles que seguram as cordas mais ouvem. Ninguém nunca fez assim. Todas as pessoas entram pela porta e vocês estão entrando pelo telhado. Ninguém jamais agiu da forma que vocês estão agindo. Outros podem olhar e dizer, não é assim que nossa denominação costuma fazer. Ou até mesmo olhar para eles e dizer, eles gostam de ser
diferentes. Olha só o que eles dizem. Gostam de aparecer. Você está disposto a segurar a corda? Você está disposto a ser daqueles que seguram as cordas? Muito provavelmente você vai ouvir de algumas pessoas: olha, você gosta de aparecer. Você gosta de se mostrar o bom. Você gosta de ser diferente. Você gosta de fazer o que ninguém nunca fez. Com certeza aqueles homens ouviram isso e mais um pouco. Mas as críticas não foram suficientes para fazer com que eles deixassem as cordas de lado. As críticas não foram suficientes para que eles abandonassem as cordas. E em segundo lugar, eles pagaram o preço de serem mal vistos. Vamos pensar um pouquinho no que aconteceu ali. As casas na Palestina é um lugar que não chove, como chove aqui perto do Equador, não é? Da linha do Equador. Então as casas lá, o telhado delas, naquele tempo principalmente, haviam grandes troncos, geralmente troncos novos de árvores, que eram colocados sobre as paredes. Em cima desses troncos eram colocados galhos de árvores, folhagens. Se você já andou no interior de Goiás, Mato Grosso, Pará, você já viu que as pessoas usam a folha de palmeira para realizar esse trabalho. Eu não sei que folha eles realizavam, com que eles realizavam lá na Palestina. Mas eles colocavam troncos, galhos, folhas, e sobre isso eles colocavam um tipo de adobe, um tipo de barro. Lá no Mato Grosso, eles colocavam um barro branco, que era simplesmente lindo. As casas, elas eram feitas de um barro branco. Era uma imagem bonita ver aquilo. Eu não sei onde exatamente eles conseguiam aquela argila, aquele barro branco, mas eles conseguiam isso. Dentro disso, quando aqueles homens chegaram em cima daquele telhado, que era possível caminhar sobre ele, quando eles começaram a abrir o buraco ali naquele telhado, o que aconteceu com aqueles que estavam embaixo? Começou a cair barro neles, barro duro. Começou a cair pedaço de folha, pedaço de graveto. Sabe por que eles conseguiram baixar o paradigma? Exatamente por isso, ninguém queria se sujar. Começou a cair a sujeira lá para baixo e o povo abriu, saiu dali. Abre aí que tem algum maluco destruindo a casa. E quando eles baixaram o paradigma, foi possível exatamente por causa disso. Mas notem, eles pagaram o preço das pessoas olharem para eles e reagirem contra eles. Quem é que estava dentro da casa, você lembra? Jesus. O que Jesus estava fazendo? Era a hora da mensagem. E na hora da mensagem, 4 indivíduos começam a furar o forro de gesso do Templo Batista Maranata. Aqui no meio, mais ou menos onde é que está ali os irmãos, começa a abrir gente. Ô cidadão, você vai atrapalhar a mensagem? O senhor está pregando aqui, 4 inteligentes vêm abrir o telhado e acabar com a mensagem do Senhor? Com certeza eles não foram bem vistos. Antes, as pessoas reagiram contra aquilo que eles estavam fazendo, afinal eles estavam atrapalhando também eles. Mas eles não se preocuparam com isso. Aquele que segura a corda está pronto até mesmo a enfrentar essa circunstância. Em terceiro lugar, que eu quero chamar bem a atenção para isso, eles pagaram o preço das despesas que geraram. Nota então o verso 4, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco. Sabe, alguns comentaristas, e não são poucos, você imagina quem era o dono dessa casa? Alguém aqui imagina? Muito provavelmente quem era o dono dessa casa? Alguém aqui consegue imaginar quem era? Sabe quem provavelmente era o dono da casa? O apóstolo Pedro. Quem que você lembra do apóstolo Pedro? Homenzinho brabo, né? Nervosinho que só, ainda mais se você acaba com o telhado da casa dele. Eles pagaram o preço de destruir provavelmente o telhado da casa de Pedro. E eles não só desmancharam o telhado, como alguém teve que refazer o telhado. Isso custou? Se não custou dinheiro, pelo menos custou trabalho. Aqueles que seguram as cordas estão prontos a pagar o preço das despesas que eles geram. A obra de Deus, irmãos, é pela graça, mas não é de graça. A obra de Deus tem custo. Essa energia que está iluminando aqui é paga. A água que você usou ali no bebedouro, lá no fundo, é paga. Imposto é pago. Tudo aqui é pago. O governo não nos dá refresco nenhum, não. Os missionários nos campos, quando alugam um prédio, é pago. A energia que eles usam é pago. O combustível do carro é pago. Todas as vezes que nós seguramos as cordas, nós geramos despesas.
mas aqueles que seguram as cordas estão dispostos a pagar o preço também das despesas. Eles desmancharam o telhado, seguraram as cordas para aquele paralítico e eles arcaram com o preço de consertar o telhado. Isso é um exemplo grande para nós que deve ser bem usado. Em quarto e último lugar, eu quero dizer que eles seguraram as cordas porque sabiam em quem criam. Até aqui eu disse uma porção de dificuldades a segurar as cordas, mas eu quero terminar com um encorajamento. Você está disposto a segurar as cordas? Pois saiba que aqueles que seguram as cordas na obra são aqueles que sabem em quem tem crido. São aqueles que conhecem Jesus. Observe, em primeiro lugar, eles sabiam que Jesus não desprezaria aquele paralítico. Observe o verso 5, quando diz: e Jesus disse ao paralítico. Enquanto eles carregavam o paralítico, enquanto as pessoas criticavam, zombavam, reclamavam do trabalho deles, eles permaneceram trabalhando. Eles não voltaram atrás. Eles não esmoreceram, porque eles sabiam quem estava lá dentro daquela casa, e eles sabiam qual seria a reação da pessoa que estava lá. Eles tinham a plena certeza que Jesus não desprezaria aquele homem paralítico. Quando eles descem aquele homem, Jesus fala com aquele homem. Jesus não se comporta como as outras pessoas. Jesus se volta para aquele homem. Jesus está preocupado com ele. Jesus age em prol daquele homem paralítico. Em segundo lugar, eles sabiam primeiramente que Jesus não desprezaria aquele paralítico. E eles sabiam também que Jesus aprovaria a atitude deles. O verso 5 diz: e Jesus, vendo a fé deles. Irmãos, todos aqueles que seguram as cordas são bem vistos aos olhos do Senhor. Todos aqueles que colocam as mãos a segurar as cordas são queridos do Senhor. Todos aqueles que usam suas mãos para segurarem as cordas são alvos da preciosa graça e do poder de Deus. Deus, ele tem realmente um carinho especial por aqueles que seguram as cordas da sua mordomia, da sua obra nesse mundo. Deus sabe a importância deles e Deus os valoriza. Jesus se voltou para eles e, observando a fé deles, era um elogio isso. O Senhor não desprezou aqueles homens. O Senhor os elogiou. O Senhor os valorizou. O Senhor sabia de todo o esforço que eles realizaram. E notem, aqueles que seguram as cordas também são reconhecidos pelo Senhor. Talvez aqui nesse mundo as pessoas não te reconheçam, mas há alguém lá no céu que está aqui nessa noite, mesmo que nós não o vejamos, que sabe exatamente o quanto você tem pago para segurar as cordas da obra dele. Ele sabe muito bem disso. Em terceiro lugar, eles sabiam que Jesus era poderoso para curar o paralítico. Versos 11 e 12 diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eles levaram aquele homem a Jesus, porque eles tinham a plena certeza que Jesus era poderoso para curar aquele homem. Sabe quem segura as cordas? É aquele que sabe que Jesus é poderoso para agir na vida dos perdidos. Aquele que segura as cordas é que sabe que Jesus é a única solução para este mundo e para aqueles povos que, por mais idolatria, imoralidade ou violência que tenham no meio deles, aqueles que seguram as cordas sabem que Jesus é o único remédio. Eles não levam o paralítico a outro lugar, porque ninguém mais tem poder para fazer o que Jesus faz. E eles seguram as cordas sabendo que o único que pode realmente resolver a circunstância e a situação é o Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo e lembrando aos irmãos a ilustração que eu usei sobre o navio. Você é um passageiro do navio chamado Templo Batista Maranata. Se você é um passageiro, você não está segurando as cordas. Você está aqui vendo o navio navegar. Graças a Deus o navio tem navegado muito bem. Mas ele tem navegado muito bem e pode navegar melhor ainda se você ser um tripulante. Você é um tripulante do navio chamado Templo Batista Maranata?
Se esse navio tem navegado e feito o que feito nas mãos do Senhor, saiba que se você deixar de ser um passageiro e ser um tripulante, esse navio pode ir mais longe ainda. Depende de quem? Você pode dizer assim, depende de Deus. Realmente depende de Deus. Você pode dizer, depende do Espírito Santo. Realmente depende do Espírito Santo. Você pode dizer, depende de Cristo. Sim, realmente depende de Cristo. Mas tudo que era necessário que Deus, que Jesus e o Espírito Santo fizessem, eles já fizeram. Tudo que é necessário para que eu e você façamos a obra, eles já fizeram. A responsabilidade sobre o navio Templo Batista Maranata avançar mais e mais é apenas minha e sua. Nós somos os responsáveis. Tudo que era necessário Deus já fez. Agora a responsabilidade é nossa. Nós estamos falando de 160 irmãos colaborando e sendo fiéis no programa de promessa de fé. O pastor Silval claramente tem dito, não, 160 não, todos. Amém. Significa que nós teremos pelo menos 160 tripulantes. Mas nós não estamos descansados com isso. Nós queremos um navio de apenas tripulantes. Apenas tripulantes. O que eu quero dizer a você hoje, você é um tripulante ou um passageiro? Você é aquele que está segurando as cordas ou você é aquele que está sentado criticando? Seja um tripulante. Almas serão salvas, vidas serão abençoadas e essa obra progredirá muito mais do que já tem progredido. Mas tenha certeza, depende só de você. Vamos fechar os nossos olhos e orar.